É claro que associar Bolsonaro como mandante do crime de Marielle ou associar Bolsonaro com uma ligação mais direta ao crime de Marielle Franco é um exagero, é um devaneio e não há nada até o momento que mostre uma ligação direta de Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco. Entretanto, parece que Bolsonaro faz uma força, um esforço sobre-humano para que as pessoas desconfiem e cada vez mais façam relações entre ele e o assassinato de Marielle Franco. É impressionante. O esforço que Bolsonaro faz é algo assim que nós ficamos desconfiados, né? Porque ele faz questão das pessoas quererem imputar o crime de Marielle Franco a ele, presidente Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Você sabe, essa semana, isso acabou ocorrendo em todos os lugares, o porteiro do condomínio do Bolsonaro, o Vivendas da Barra, ele disse que no dia do assassinato de Marielle Franco, ele prestou em depoimento e tem no livro de registros, no dia do assassinato de Marielle Franco, um dos assassinos, um dos milicianos assassinos, chegou até o condomínio e disse que ele iria até a casa de Bolsonaro e depois acabou indo para a casa do outro suspeito. E isso causou uma enorme celeuma por parte de Bolsonaro. Porque todo mundo sabia que ele não estava lá no condomínio, que ele não estava nem no Rio de Janeiro, que ele estava em Brasília. A própria Globo falou que ele não estava lá. Mas isso foi suficiente para o Carluxo ir, pegar a gravação, e nós falamos aqui, olha, esses arquivos eles podem ter sido adulterados, não o conteúdo, mas o nome. E aí, ontem à tarde, o Bolsonaro garantiu que não havia adulteração nos arquivos, porque eles tiveram acesso. Nós pegamos os arquivos. Ele falou aqui, onde está aqui? Pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica que é guardada há mais de 10 anos. A voz não é minha, não é do seu Jair. Agora, o que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar ou induziram ele a assinar aquilo. Agora, quem está por trás disso? Governador Wilson Witzel. Aqui já tem vários problemas. Mas o primeiro deles, que é o do final, ele imputar que Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, está querendo prejudicá-lo. Fez toda essa conspiração para prejudicá-lo. Agora, outra coisa que não ficou claro é quem somos nós, pegamos lá. Ele está falando sobre o Ministério Público, ele está falando da investigação, e ele, como figura do Estado, coloca o Estado como sendo nós, ou nós mesmos, ele, Bolsonaro, como pessoa física, ele, Bolsonaro e filhos foram antes do Ministério Público e pegaram esses arquivos. Porque ele falou aqui o seguinte, né? Não fizemos cópia nem nada, não levamos a secretária eletrônica a lugar nenhum. Meu filho foi lá, botaram na tela 14 de março do ano passado e onde tinha ligação para duas casas, para mim e a dele. Ele clicou em cima e gravou o áudio, nada mais que isso. Qualquer outra interpretação é forçação de barra, disse o presidente. Só que tem um problema. Quando que o Carluxo teve acesso a esses documentos, a esses arquivos? Foi antes ou depois do Ministério Público? Porque, como eu falei no meu vídeo, ele pode simplesmente ter mudado o nome do arquivo. E isso não mostra o registro de quando aquele arquivo foi criado ou da última modificação. E aí o Ministério Público a reportagem procurou o Ministério Público e o Ministério Público simplesmente disse que não vai dar declarações a respeito desse caso. Então gera uma dúvida muito grande em torno disso. Bolsonaro adulterou as provas? Bolsonaro teve acesso antes da investigação? Olha só como que o Bolsonaro ele é mal assessorado. O que o presidente deveria fazer nesse momento é demitir a sua assessoria. Todos deveriam ser demitidos, porque é péssimo a forma como eles assessoram o presidente. Ao invés de conter essa crise, eles estão criando mais crise em cima desse assunto. Por que o Bolsonaro disse, nós pegamos esse documento? O Bolsonaro tá doido, tá louco? Ele tinha que ter falado, o Ministério Público já está com esses documentos, com esses arquivos em mãos. Agora, ele levanta a suspeita de que os documentos foram adulterados e ele começa a criar toda uma situação que gera uma crise por conta dele mesmo e por conta da assessoria que deveria ser demitida. Quando teve a reportagem do Globo, o que Bolsonaro deveria ter feito? Nada. Se ele quisesse ter falado alguma coisa, ele iria dizer, olha, esse caso da vereadora Marielle Franco é um caso muito sério, nós queremos cobrar da justiça que, enfim, os assassinos possam ser pegos, que esse caso seja esclarecido, e como a própria reportagem da Globo disse, eu não estava no Rio de Janeiro, eu estava em Brasília.
Ponto final, vamos deixar que as autoridades competentes continuem seguindo o seu curso, seguindo as investigações. Mas o que ele faz? Ele cria todo um teatro e ele já sabia que essa reportagem iria ao ar. Então a assessoria teve muito tempo para preparar isso. Mas são incompetentes, são amadores, e aí deixa essa situação virar esse monstro que está virando, e aí as pessoas começam a desconfiar que Bolsonaro ele tem alguma participação no crime de Marielle Franco. Porque eles criam uma situação que nós ficamos desconfiados. Aí tem a promotora que foi afastada porque tinha feito campanha para o Bolsonaro. Esse assunto está virando uma bola de neve que começou pequenininho. A própria Globo disse que ele não estava lá, não precisava ter feito nada daquilo, mas pelo fato de Bolsonaro ser mal assessorado, pelo fato da assessoria de Bolsonaro ser uma assessoria muito ruim em termos profissionais, que ele deveria demitir, esse assunto está crescendo de tamanho e mais pessoas começam a desconfiar de Bolsonaro e agora ele mesmo está dando motivos para isso. Por que ele está obstruindo a justiça? Por que ele ficou tão nervoso com a reportagem da Globo, sendo que a própria Globo disse que ele não estava no Rio de Janeiro? Tudo isso é muito estranho, o Carluxo adulterou os arquivos, a promotora, ela falou que o porteiro estava mentindo porque ela é apoiadora de Bolsonaro. Perceba como que esse caso está sendo muito mal conduzido. Isso só gera problemas para o presidente. Então, na minha sugestão, o que o presidente deveria fazer era demitir toda a assessoria de imprensa dele, toda a assessoria dele e trazer pessoas mais profissionais, pessoas que saibam lidar com isso. Porque, como nós falamos, não tem como dizer que Bolsonaro está envolvido no caso do assassinato de Marielle Franco. As pessoas que estão falando isso agora são pessoas que estão, obviamente, fanáticos, que querem acabar com a imagem do presidente. Mas Bolsonaro está fazendo um esforço, mas um esforço muito grande, mas o principal esforço de Bolsonaro é falar que ele está envolvido com Marielle Franco, com o assassinato de Marielle Franco. É impressionante, porque todas as ações dele são ações que nos levam a ter uma pulga atrás da orelha por conta das próprias ações do presidente Bolsonaro, que, como eu falei, está conduzindo muito mal esse caso e essa crise, que ele mesmo gerou. Como várias outras crises, é sempre o próprio presidente que gera as suas crises. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, comentário e me siga no Twitter, @profleoficial.